Senador Marcos Rogério é o próximo. Na sequência, o senador Marcos Rogério, o senador Jorginho, o senador Ciro Nogueira. Se Sua Excelência, senador Ciro, estiver aqui, será ele, senão passarei para o senador Ciro Jorginho Melo. Senador Marcos, por gentileza. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nobre deputado Dr. Osmar Terra, hoje completam 6 dias que o G7 desta CPI rejeitou a convocação do ex-secretário executivo do Consórcio Nordeste, Carlos Eduardo Gabas. Comprou, pagou antecipado e não recebeu respiradores pulmonares. Quase 50 milhões de reais desviados. Milhares de nordestinos mortos. Senhoras e senhores, a hipocrisia tem sido uma constante nesta pandemia, não somente nesta CPI, como vimos hoje, diga-se de passagem. Para alguns, se cobra exatidão nas palavras, imutabilidade, como se fossem entes divinos que não podem errar. Para outros, se relativiza. Não foi bem assim. Não foi isso que ele quis dizer. Era em outro tempo. Vejo que hoje há um grande interesse em se saber de onde poderiam ter saído certas opiniões sobre a pandemia, inclusive a previsão de imunidade de rebanho. Antes de fazer perguntas ao deputado Osmar Terra, quero apresentar um vídeo de uma pessoa muito influente em nosso país, que talvez auxilie essa CPI na busca de origens das ideias sobre a pandemia. Eu peço que soltem o vídeo. E aí você vai me perguntar, e aí, você vai continuar andando na rua? Claro que vou. Não acho que se justifique qualquer mudança nos hábitos. Pensa um pouquinho. Você abre o jornal, coronavírus na primeira página de todos os jornais brasileiros e de todos os jornais do mundo. Que impressão dá isso? Impressão que está acontecendo uma catástrofe. Vem aquelas imagens que a gente ouviu falar da gripe espanhola, que as pessoas, minha avó contava que no Brás, onde a gente morava, as pessoas punham os corpos dos cadáveres na porta, na calçada, e aí passava uma carroça que ia levando todos para enterrar em cova rasa. Isso nunca vai acontecer. Primeiro porque esse vírus não tem esse potencial. De cada 100 pessoas que pegam o vírus, 80, 90 pessoas têm um resfriadinho de nada. E existe um pouco mais de letalidade nas idades mais avançadas. Na epidemia chinesa, abaixo de 10 anos, nenhuma criança morreu. Nenhuma, 0. Na faixa de 10 a 40 anos, de cada 1.000 que pegaram o vírus, 2 morreram. Vou repetir, de cada 1.000, 2. E a gente não sabe quem foram esses 2, se eles tinham problemas imunológicos, se eles tinham doenças associadas, se eram fumantes que tinham lesado o pulmão, a gente não sabe. A mortalidade vai aumentando depois com a idade. Chega aos 80 anos, a mortalidade pelo vírus é ao redor de 15%. Tudo bem, não é baixa, que cada 100 que pegam, 15 falecem, mas aos 80 anos tudo fica grave. Gripe aos 80 anos é grave. Dengue é grave, chikungunya, tudo fica mais grave depois dessa idade. Além do que a mortalidade depois dos 80 anos aumenta sozinha, não precisa de vírus nenhum para ajudar, não é? Então essa é a realidade. Nós vamos ter um grande número de brasileiros infectados, possivelmente. Isso vai acontecer depois o que está ocorrendo na China hoje. Vai haver uma estabilização da epidemia, depois começa a diminuir e vai embora, como muitas outras epidemias. Bem, está aí o doutor Drauzio Varella. O Brasil inteiro sabe quem é. Qual é a data? Esse vídeo é do dia 30 de janeiro do ano passado. Perfeitamente. Senhor presidente, só pela ordem, em abril de 2020, o médico Drauzio Varella já tinha desmentido esse vídeo. Eu vou pedir que respeite a minha fala. Em abril de 2020, novamente se usa um recurso baixo de desinformação. Eu vou pedir que assegure... Vídeos sem contextualização de data. Eu vou pedir que me assegure a palavra. Os vídeos do depoente foram todos apresentados com a data.
os aloprados Todos. da CPI sempre É um vexame. atropelar Senador, o processo. Assegura a minha palavra e no Vai momento ser dele, ele está vai assegurada, está não só assegurada. Agradeço a Vossa Excelência. Está não só assegurada a vossa palavra, como também acrescentaria ao tempo. Agradeço. Só que eu acho que não é de bom tom agredir os senadores. É simplesmente não interferir, presidente. Não, mas não, agredir. Mas o senhor vai ser censor de senador agora? Presidente, só a Senador, o senhor vem desinformar. Assegurada a palavra. Não cansa de passar vergonha. Não estou agredindo. Não cansa de passar vergonha. Não estou agredindo e não é parte do meu perfil. Vou enfrentar... Senhor presidente, só para fazer justiça, o Drauzio reconheceu o erro de se colocar esse vídeo na atualidade, presidente. No início do tratado. Veja a estratégia da oposição. Atentar bem, Brasil. Senhores senadores. Essa é a oposição. Esse é o grupo G7 da CPI. É assim que eles agem. É assim. Senador Marcos Rogério, essa presidência está garantindo o Agradeço, tempo Vossa Excelência. a Vossa Excelência. Agradeço, presidente. Só houve uma retificação de informação que considera adequada. Presidente, não precisa, porque essa informação eu vou dar aqui. A questão é a narrativa. Convenhamos, os assodados Não, aqui... a questão é a verdade. Não, a questão é a narrativa, a cantilena que o G7 coloca aqui dentro. Um homem altamente capacitado, influente, com exposição de âmbito nacional, que não acertou em todas as suas previsões feitas logo no começo da pandemia. Foi 30 de janeiro de 2020. Mas já sei o que se dirá acerca dele, e nem precisou eu dizer aqui. Já vieram aqui os aloprados dizerem. Era o começo da pandemia. Senador, me permite. Presidente. Senador Marcos Rogério. Peça para ele retirar essa taquigrafia. É o máximo que você tem. Eu determino a taquigrafia que seja retirado o vocabulário senhor presidente, das nossas taquigráficas dessa sessão. Pode o que continuar. Vossa Excelência está determinando que seja retirado? O termo que o senhor chamou os senadores. Qual? O senhor quer manter? O senhor quer manter o termo como o senhor chamou os senadores? Presidente, eu assim, não tenho problema nenhum em retirar se alguém se sentiu ofendido. Não, a presidência determina a secretaria que retira essa CPI já teve xingamentos aqui de coisas que, olha, vai muito além de aloprado, viu, presidente? Mas não tem problema. Se ofenderam com aloprado, eu retiro. Não precisa de retirar, não. O Brasil está acompanhando essa sessão. Está acompanhando vossa postura, senador Marcos. Vossas Excelências gostam de rotular a postura dos outros, mas praticam o tempo todo exatamente o que o Brasil inteiro está vendo. Então, veja, qual é a argumentação aqui em relação ao que eu apresentei agora? E eu não estou condenando o médico Dr. Drauzio Varella, por quem tenho profundo respeito. Engana-se, Vossas Excelências, se acham que essa é a intenção. Não é essa. Mas aí vem os senhores, era o começo da pandemia, as coisas mudaram, a ciência avança. Bom, o problema é que essa cantilena só vale, caro deputado Osmar, para um lado, para o outro não vale. Deixemos a hipocrisia. Ninguém se arrependeu. O que a gente pode extrair da fala do Dr. Drauzio, e aí vou passar aqui alguns pontos. Primeiro, que ele foi o primeiro a falar em gripezinha, resfriadinho. Segundo, da fala dele, fica clara a abordagem e previsão de imunidade de rebanho. Querem saber da origem, de onde começou essa fala toda? Prestem atenção no que foi dito lá. Vamos ver o que ele disse. Nós vamos ter um grande número de brasileiros infectados, possivelmente. Vai acontecer depois o que está ocorrendo na China hoje. Vai haver uma estabilização da pandemia. E depois começa a diminuir e vai embora. Como muitas outras epidemias. Ora, isso é ou não é conceito de imunidade de rebanho? O que é imunidade de rebanho? Diz o conceito científico. A imunidade de rebanho é um termo que define o momento em que a cadeia de transmissão de uma doença dentro de um grupo populacional é interrompida por se ter atingido um grande percentual de indivíduos já imunizados contra o agente infeccioso. Em outras palavras, imunidade de rebanho é a resistência de um grupo ou população à introdução e disseminação de um agente infeccioso baseada na elevada proporção de indivíduos imunes entre os membros desse grupo ou população e na uniforme distribuição desses indivíduos imunes. Ou seja, o Dr. Drauzio Varella falou justamente em imunidade de rebanho, expressão que aqui no âmbito dessa CPI tem sido tratada com tanto assombro.
A imunidade de rebanho decorre de um processo natural, em consequência da cadeia de transmissão que, conforme o nível que alcança, é interrompida. Aliás, imunidade de rebanho é um conceito positivo e não negativo. É o que sempre se espera que ocorra o mais breve possível para evitar a proliferação do agente infeccioso e, consequentemente, evitar mais mortes. Isso não significa negar a doença, negar a sua gravidade, deixar de praticar atos que são atos necessários para a prevenção, para o enfrentamento. Não. Observemos também que o doutor Drauzio fala em epidemia e não em pandemia. Ou seja, não acreditava na dimensão que a contaminação iria causar. Tem outras falas dele dizendo textualmente que não acreditava que haveria um grande número de mortos. Ele deu uma entrevista na Roda Viva falando disso. Isso foi dito, e foi em fevereiro. Senador. Isso foi dito, por exemplo, em entrevista. A grande diferença, e não quero interrompê-lo, a grande diferença é que ele fez uma revisão do seu ponto de vista, enquanto que os senhores não fizeram. Haja visto o depoimento que nós estamos vendo hoje aqui. Nós estamos, Vossas Excelências, diante de todas as evidências, não fizeram nenhuma revisão, continuam a fazer a mesma coisa. Vossas Excelências estão fazendo afirmações. Ele já reviu sua posição, pediu desculpa. É verdade, eu não estou negando isso. Eu estou dizendo que aqui se cobra uma postura de alguns e de outros fazem justamente o contrário, são advogados de defesa. Em palavras do Dr. Drauzio, não vejo essa gravidade em que muita gente enxerga, vírus chegando, acometendo um grande número de pessoas. Outra coisa, é o que no vídeo que assistimos, o Dr. Drauzio fala com clareza sobre a incerteza sobre a real causa da morte de pessoas idosas e das que tivessem comorbidades. Ele fala mais especificamente sobre esse público. Defendeu também o fique em casa, mesmo com sintomas, lá no primeiro momento. Mas nem por isso é ridicularizado, nem por isso é satanizado. Aliás, disse que o lugar certo para quem gosta de pegar coronavírus é no pronto-socorro. Ou isso não foi dito? Ou seja, nós temos uma coleção de expressões do Dr. Drauzio que vale a pena rememorar. A primeira, que era apenas um resfriadinho. A segunda, que ocorreria a imunidade de rebanho. A terceira, que era apenas uma epidemia. A quarta, que não haveria um grande número de mortos. A quinta, que os números de mortos seriam incertos quanto à causa das mortes por dois fatores. O primeiro, a idade do maior grupo atingido, o de idosos. O segundo, as comorbidades. Ou seja, o Dr. Drauzio previu até mesmo a ocorrência de supernotificações de óbitos por Covid-19. Vejam, senhores, mas tem mais uma afirmação dele que precisa ser analisada. A sexta afirmação foi: você vai continuar andando na rua? Claro! Claro que vou. Não acho que se justifique qualquer mudança nos hábitos. O que é isso? Uma posição claramente contra qualquer medida de distanciamento social ou físico. Fica claro, portanto, senhor presidente, caro doutor Osmar Terra, que não é privilégio de uma pessoa só errar. Não, vou repetir, não é privilégio de uma pessoa só errar. Aliás, muitos erraram, para não dizer todos erramos, de certa forma, em relação a esta pandemia. Para ser ainda mais claro, o mundo inteiro errou e continua errando, porque ainda não existem respostas seguras sobre diversas questões que envolvem essa pandemia. Todos erraram, buscando acertar, mas todos erraram, inclusive esse parlamento. Dias atrás, numa provocação do senador Otto aqui, gerou até um pouco de constrangimento aqui dentro da CPI. Porque foi esse Senado Federal que aprovou uma legislação obrigando que se priorizasse as grávidas na vacinação. E depois recomendou-se que
não se aplicasse determinada vacina em razão das preocupações que se tinha em relação a esse tema. Intercambialidade. Intercambialidade. Não pode trocar de vacina. Não foi isso não. Não foi isso não. Foi, senador. Não foi isso não. A cariação é para isso na quinta-feira que vem. Não foi isso. A questão aqui foi a vacina da AstraZeneca. Não. Sim, é porque ele tomou da AstraZeneca e depois tomava uma outra de outro tipo de laboratório. Eu não estou... Para fazer justiça, porque nós mulheres defendemos como continuamos defendendo. Não, mas eu também defendo. Mulheres. O que eu estou dizendo... A gente não defende fazer a intercambialidade da vacina. Então, não seja correto com a bancada feminina, que nós estamos sendo muito corretos nesse posicionamento. Deixa eu concluir a minha manifestação. Eu estou dizendo que, naquele momento, dentro da CPI, foi questionado justamente essa ideia. E, naquele momento, quando nós fizemos, não houve essa exceção. Olha, não, vacina sim, mas não vacina assado. Ou seja, todos erraram. Todos erraram. Todos erraram. Mas querem pegar um para Cristo. Querem pegar um para Cristo. E colocar justamente o rótulo de culpado por tudo. O Senado não errou na vacinação de parturientes. O governo errou na orientação da vacinação. Eu vou pedir que me assegure a palavra. Não, presidente, porque não é correto. Eu vou pedir que Vossa Excelência... Eu não fiquei interferindo na fala de ninguém. Hoje eu fui extremamente... Senadora Elisiana, Vossa Excelência já fez a devida correção. Vamos garantir a palavra do senador Marcos Rogério. As pessoas eu já dei mais 3 minutos a Vossa Excelência. Vou dar mais 2 minutos para que Vossa Excelência conclua. Não estejam preocupados, porque o Brasil inteiro está acompanhando a CPI. Hoje, antes e vai continuar acompanhando. Com muita frustração, com muita decepção com o palco de horrores que se transformou isso aqui. Mas... Deputado Osmar Terra, queria fazer alguns questionamentos a Vossa Excelência. Vossa Excelência tem sido considerado pela mídia, e especialmente pelo grupo do G7, como integrante do chamado Gabinete Paralelo de Aconselhamento do Presidente da República, grupo que seria consultado pelo Presidente para a tomada de decisões sobre enfrentamento da pandemia e outros assuntos. Existem registros, os mais diversos, de reuniões do Presidente de nações do mundo inteiro, com conselheiros não integrantes do governo, especialmente em tempos de crise. O senhor está no 6º mandato de deputado federal pelo Rio Grande do Sul, ou seja, o senhor já acompanhou 6 mandatos de presidente da República. Pergunto, é a primeira vez que o senhor tem conhecimento, tem notícias, de que o presidente da República busca aconselhamento para gerir crises em seu governo? Não, eu acho que todos os presidentes da República podem conversar com alguém com quem eles confiam, ou alguém que eles tenham relação, e perguntar. Eu estou dizendo aqui, eu disse desde o início, eu tive muito mais contato em um ano com o presidente Michel Temer do que com o presidente Bolsonaro. E ajudei, inclusive, e tenho muito orgulho disso, a terminar com a greve dos caminhoneiros. Foi uma articulação que eu fiz às 9 horas da noite no Palácio, num domingo, no Palácio do Planalto. E o presidente me pediu para fazer isso. Agora, eu estou estranhando que parece que qualquer pessoa que o presidente ouve é o culpado também, está influenciando. E essa imagem que estão tentando colar com a minha aqui, que eu sou o grande culpado de tudo, daqui a pouco vamos botar a culpa de tudo. É uma fake news de primeira grandeza, né? Porque qualquer pessoa que o presidente ouvir, ele pode formar juízo, inclusive dos ministros que ele nomeia. Por que ele não ouve mais o ministro que ele nomeia? Né? Então, o que está havendo? Tem gabinete paralelo? Não existe gabinete nenhum. Nunca tive reunião com as pessoas que foram citadas aqui para tratar de nada. Eu fui lá conversar sobre os assuntos do Rio Grande e falar sobre o que eu tinha vontade de falar com o presidente quando fui. Aquela reunião que já foi repetida aqui por capítulos fracionados diversas vezes para o Brasil inteiro ver, que mostra Vossa Excelência, doutora Nise e um conjunto de médicos. Foi uma reunião secreta, deputado Osmar? Porque trata-se como se fosse a maior descoberta do planeta. Foi uma reunião secreta? Não, a revista que divulgou, o jornal que divulgou como imagens vazadas da reunião. Aquilo foi imagem que foi transmitido ao vivo pela internet para o Brasil inteiro, para o mundo, né?
Foi uma reunião, foi uma audiência que o presidente deu para um grupo de médicos. Eu estava junto. Não tive em outras, mas tive naquela. Qual é o problema? Uma reunião que foi transmitida ao vivo, mas que aqui na CPI é tratada como reunião secreta. Secreta. É a narrativa. Gostaria de ouvir um pouco mais, Vossa Excelência, sobre a sua experiência no combate H1N1. Na época, existiam remédios específicos para o combate ao H1N1? E que Vossa Excelência falasse um pouco... Senador, para concluir, por favor. Na ausência de medicação específica, qual o papel do tratamento off-label? Bom, primeiro eu queria fazer uma referência que na epidemia do H1N1 nós não sabíamos também como é que era o vírus. Toda pandemia começa com vírus novo. É um vírus que surge, ninguém sabe como é que ele vai se comportar e existia pânico. As pessoas, o vírus entrou pela fronteira da Argentina e começou a contaminar. Na Argentina eles não divulgavam que tinha pandemia porque era ano eleitoral, né? A Cristina Kirchner era candidata, lá não podia falar. Não. Então, nós enfrentamos o vírus sem saber direito como é que ele ia se comportar, aumentamos em 3 semanas 20%, 30% dos leitos de UTI, as pessoas entravam em estado grave, né? Ele é um vírus que matava em 1 semana, é diferente desse, né? Embora ele fosse menos contagioso, que foi a vantagem que nós tivemos, vantagem em termos, né? O que aconteceu, por exemplo, as escolas, terminou o mês de julho, as escolas estavam fechadas, os prefeitos não queriam reabrir, muitos prefeitos não queriam reabrir. Nós fomos lá e reabrimos as escolas, porque o contágio era maior fora, nós tínhamos trabalhos publicados, inclusive, mostrando que o contágio era maior fora da escola do que dentro, se a escola está organizada. E aí eu quero citar uma coisa que eu acho que é importante aqui para os senadores ouvirem. Um prefeito veio falar comigo que não ia reabrir as escolas da cidade dele. Eu vou dar o nome da cidade, Canguçu. Ele disse que não ia reabrir a escola. Eu disse, mas por que, prefeito? Eu levei epidemiologistas, infectologistas para reunir com os prefeitos. Eu não vou reabrir, o secretário, porque a única coisa que pode mostrar que eu estou preocupado com a saúde da população é manter a escola fechada. Se eu reabrir, vai parecer que eu não estou dando mais bola para a saúde da população, né? Então, é essa mentalidade que está atrás, inclusive, dessa questão do lockdown e da quarentena, um pouco é isso também, de mostrar que está fazendo alguma coisa e que, na prática, em 1 ano já dá para ver isso, não teve efeito nenhum. 500 mil mortes. Será que isso é o resultado positivo do lockdown e da quarentena que os governadores promoveram? Eu não acho. Senhor presidente, obrigado, senador Marcos Rogério. Eu não vou fazer mais questionamentos ao mesmo porque deputado Osmar o tempo Terra. de Vossa Excelência acabou e eu ainda acrescentei 5 minutos. Não, agradeço Vossa Inclusive, Excelência. acrescentei mais ao senhor do que a senadora Elisiane. Ela nem pediu. Sob os meus Só para protestos. concluir minha linha de raciocínio em relação Por favor, ao que apresentei senador. aqui. Não apresentei a fala do Dr. Drauzio para desqualificá-lo, porque continuo respeitando e entendendo que é um grande profissional de saúde e de comunicação. Apresentei justamente com o intuito de demonstrar que projeções erradas foram feitas por muitos. O que muda é a forma de tratamento que se dá no âmbito desta CPI. Então, todos erraram, todos erramos na busca, na tentativa de acertar. Obrigado, agora, senador Marcos isso Rogério. não pode ser argumento para desqualificar aqueles que, a partir da sua consciência, do seu conhecimento científico, da sua prática Obrigado, médica... senador Marcos Rogério. Eu tenho um pensamento senhor presidente, pela ordem. Obrigado.